Olá, gente, boa noite. Microfone desligado. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começando devagarinho, esperando ver se as pessoas vão entrando. Hoje nós temos aqui a Evelyn Chuchard e a Aline Cotrim, da Você Sabe Quem, companhia de teatro lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Eu estou bem nervosa e um pouco emocionada ao mesmo tempo. Elas foram minhas colegas, tanto de curso, é, no curso de teatro licenciatura na Universidade Federal de Pelotas, como eu fiz aí minha passagem pela Você Sabe Quem, companhia de teatro também. Foi uma experiência muito massa, muito que eu guardo para sempre. E é isso, hoje elas vão falar um pouquinho delas, do trabalho delas, principalmente dentro da companhia, da formação. E a Renata está aqui também, a Raquel, da Nós Clandestinas. E vou pedir então para elas se apresentarem para a gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Drica, por convidar a gente. Antes de tudo, parabéns para vocês. Cortou um pouquinho para mim. Muito bom. E vamos lá, eu me apresento? Você se apresenta? Isso, podem se apresentar. Voltou, eu acho. Cortou um pouquinho no começo. Mas... Eu começo. Tá. Eu sou a Aline Cotrim, eu sou do interior de São Paulo, eu me mudei para Pelotas para cursar teatro licenciatura. Estou aqui em Pelotas faz 7 anos. Desde que eu cheguei aqui, eu junto com o Diego, com o Thales Clarice, a gente fundou a Você Sabe Quem, a companhia. E eu ainda não me formei, mas vou me formar. Logo me formo. E eu acho que no mais é isso, assim, de apresentação, assim, não sei. Vai. Acho que para começar... Eu sou daqui de Pelotas, natural de Pelotas. E eu comecei a fazer teatro, eu acho que ali em 2011, por aí. E aí, logo em seguida, assim, eu já entrei no curso de teatro, 2013. Eu entrei na mesma turma que a Aline, que o Diego, que o Thales. Não. O Diego não, o Diego entrou muito anos depois, confundi. O Diego estava se formando já. Nem conhecia ele nessa época. Não, mas eu entrei nessa turma que a Aline, e aí a gente se conheceu ali, e aí depois que eles fundaram a companhia, eu acabei sendo chamada para trabalhar numa das primeiras peças do grupo. E aí, desde então, eu estou trabalhando com a companhia e também tenho alguns trabalhos com o trabalho de pesquisa na universidade, que eu ainda também estou para me formar, junto com a Aline. Agora vai, gente. Agora vai. E aí, agora eu sou... Acho que é isso. Acho que dá pra gente falar que a gente é dentro do grupo. Tipo, eu acho que sim, também. No grupo eu sou cenógrafa, figurinista, sou atriz, sou diretora e também sou professora. E maquiadora. E o que precisar ali. E o que tiver. No grupo eu sou atriz, sou diretora, sou professora. E eu acho que esses são os principais iluminadora. pontos, assim. Mas às vezes iluminadora, às vezes sonoplasta. Mas acho que os principais são atriz, professora e diretora. Acho que de apresentação, no geral, é isso, assim. Não sei se vocês querem que a gente se aprofunde mais em alguma coisa específica. Mas de formação, é isso. A gente está na UFPEL, no caso, 7 anos. Dentro da UFPEL, eu já passei por 2 projetos de pesquisa. Um foi o Ator Teatro Contemporâneo e o outro foi o projeto do Toco, que é Teatro da Primeira Comunidade. Mas atualmente não estou em nenhum desses projetos. Eu nem sei falar sobre os meus projetos de pesquisa, porque eu já passei por vários projetos. Eu passei pelo PIBID, que é um programa de iniciação à docência, em que a gente trabalhava principalmente no ensino médio, com os adolescentes, e era um primeiro, assim, antes do estágio, era um primeiro contato que eu tive ali com a escola, porque o nosso curso é um curso de licenciatura, né? Então a gente
tem essa outra vivência do teatro também, e tem cadeiras que são muito direcionadas a isso, enfim. E acho que foi isso, assim, teve o BID, eu participei desse mesmo projeto com a Aline, o ator e o teatro contemporâneo, eu participei do núcleo de teatro, agora eu participei do Tatá, que é o núcleo de dança teatro, e provavelmente estou esquecendo de alguma coisa. No meio do caminho, várias coisas, assim. Que a gente está na universidade também há um bom tempo. Algum tempo. Mas eu acho que no geral é isso, assim, num contexto geral, acho que é isso. Uhum. Vocês falaram que, aproveitar que eu apareci aqui, eu vou fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosa. Vocês falaram que são professores dentro da companhia de teatro, né? Uhum. E aí, vocês são arte educadoras, vocês oferecem oficinas para o público, para quem quiser participar. Uhum. Entendi. Se vocês quiserem falar um pouquinho dessa experiência, vocês fazem trabalhos com homens, mulheres, trans, todo mundo, né? Não é nada direcionado. Não. A gente tem, desde o início, assim, desde o primeiro ano, se eu não me engano, da companhia, que a gente conseguiu uma parceria com a Biblioteca Pública aqui da cidade de Pelotas, em que a gente oferece oficinas lá também, e aí a gente sempre também tem um número de alunos pagantes e um número de bolsistas também. E já faz, acho que desde o início da companhia, já faz 7 anos que a gente está com esse curso. Uhum. E é um curso aberto, assim. A gente, inclusive, a gente conseguiu outros cursos agora. É. Porque no começo, a gente tinha um curso, que era esse curso que era mais geral, que era um curso que trabalhava com várias linguagens, de forma geral, do teatro. E aí, depois, a gente, pela demanda de alguns alunos que ficavam repetindo o curso e queriam aprofundar numa outra coisa, a gente acabou fazendo de interpretação, que é um curso à parte. Então, tipo, a gente tem... E esse curso de interpretação, ele é um outro curso que ele foca mais na montagem de espetáculo. Você tem um ano inteiro, e aí os alunos, junto com o professor, né, escolhe um tema, ou enfim, alguma coisa, e se é montada uma peça no final do ano. Uhum. Enquanto esse outro curso, que é o de linguagens, de linguagens teatrais, é mais um curso de experimentação. Então, é um curso... Ai, que legal. Ele te dá mais esse patamar geral, assim, do teatro, e mais uma coisa mais de experimentação, de você experimentar nessas diferentes linguagens. Então, tipo, ele não aprofunda muito uma coisa, mas ele te dá essa possibilidade de experimentar. E aí, tanto até a gente aconselha os alunos, quando se inscrevem, a fazerem primeiro esse de linguagens e depois aprofundar alguma coisa no de interpretação, que é para ter essas noções, assim. Uhum. E aí, por último, agora, nesse último ano, a gente fez o de linguagens para crianças. Porque eu gosto muito de trabalhar com o público infantil, assim, é uma coisa que, enfim, eu acho muito lúdico, é muito interessante, assim, eu acho muito criativo, um campo, assim, de pesquisa muito interessante. Então, a gente modulou esse curso, que é o curso de linguagens, só que para crianças. E aí, no caso, a gente começou esse ano e não continuou, no caso, devido à quarentena, no caso. Mas, nos próximos anos, vamos continuar. Assim que for possível. Entendi. Bom, vamos seguir com o nosso script. Depois, se der tempo, eu faço mais perguntas. Quer falar, Rê? Eu queria só perguntar uma coisa, que vocês falaram que vocês estão na Você Sabe Quem, né? Vocês têm algum outro trabalho com alguma outra companhia, ou algum outro grupo, ou algum trabalho solo? Como que é? Não sei se é que companhias, assim, não vou falar que não tem em Pelotas, porque Pelotas é uma cidade, assim, que acho que fervesce muito essa questão de criação e tudo mais, ainda mais devido à faculdade. Mas, majoritariamente, assim, companhias que... No núcleo central de Pelotas, que é onde a gente tem mais acesso, assim, e que... Por exemplo, uma companhia que a gente, às vezes, tem troca é o Coletivo 68, mas eu, por exemplo, eu nunca trabalhei diretamente com eles. Mas também a gente não tem nenhuma restrição no sentido, tipo, ser só da companhia, assim, tipo...
se tiver vontade de trabalhar. Mas acho que trabalho solo, por exemplo, eu tive mais pesquisa dentro da universidade, assim, não tanto fora da universidade, mas dentro da universidade eu tive mais pesquisas assim. Eu tive mais relacionadas à universidade também. O Tatá, por exemplo, é um grupo que é um grupo da universidade, mas também não só, assim, a gente faz coisas. Mas, eu acho que é só, assim. Eu acho que é mais dentro de projetos de pesquisa. Mais projetos de pesquisas, assim, que a gente já fez. Entendi. Aí, você quer falar, Raquel? Não, pode continuar. Não, eu só ia perguntar uma outra coisa que vocês falaram, uma coisa que eu fiquei curiosa, que vocês falaram que aí em Pelotas, eu não entendi muito bem, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, como que é a produção cultural aí, artística, se tem muitos grupos, se tem fomento, se vocês trabalham com esse esquema de parceria, como que funciona, patrocínio, enfim, se tem uma produção já, porque geralmente dentro da academia, em algumas cidades, é um universo à parte, né, da cidade. Sim. E como que é aí em Pelotas? Não sei, acho que para começar a gente não tem teatro. A gente tem o 7 de abril que está fechado para reforma há um bom tempo. E tem o Guarani, só que o Guarani é um teatro particular. É um teatro que ninguém que faz teatro aqui em Pelotas usa. É um teatro que é usado para quando vem algum grupo musical aqui. Que até falei de ninguém sabe, mas nem os grupos musicais daqui, eu acho que ninguém usa, só pessoas que vêm de fora usam, só tipo grandes grupos, não nem grandes grupos, mas mas enfim, quando vem ator global, eles usam, ou quando vem alguma banda famosinha, alguma coisa assim, apresentam ali, mas e para formaturas, muitas formaturas. Mas, tipo, e fora isso tem o teatro, por exemplo, do IFE, só que no caso é dentro, né, o teatro do IFE. E, enfim, aí não tem muitos teatros. E a biblioteca, que a gente fala que a gente tem essa parceria, é, de fato, uma biblioteca, né, só que ela tem um salão nobre muito grande. Então, ela tem uma área em cima que é um salão nobre muito grande. E a biblioteca sempre teve essa questão de... A biblioteca sempre respirou arte, tipo, sempre foi um local muito potente, assim, de arte, de cultura e tudo mais. E logo no início a gente foi lá e fez essa proposta. Tipo, a gente pode dar oficinas aqui nesse espaço e em troca a gente faz, sei lá, alguns trabalhos. Enfim, a gente tem essa parceria de... A gente participa da hora do conto, às vezes na biblioteca, onde a gente conta histórias para as crianças que vão lá. Agora a gente tem feito até vídeos, como não tem como contar histórias para as crianças na biblioteca, então a gente às vezes faz algum vídeo. Mas aí a gente tem essa parceria com a biblioteca, que é uma coisa que a gente apresenta lá, por exemplo, todo ano com o nosso curso, que o nosso curso geralmente é uma montagem no final do ano. Agora 2 montagens, teria 3 montagens, talvez, porque não sei se o grupo infantil ia apresentar. Teria, mas a ideia é que os alunos querem escolher, se eles quiserem apresentar isso. Enfim, aí a gente tem as montagens dos cursos e a gente acaba sempre tentando marcar alguma coisa ali de apresentações do grupo, porque não é o ideal, porque não é um teatro, não é um teatro. A gente sempre tem que fazer com um público reduzido, às vezes a gente tem que fazer então várias apresentações justamente para poder abarcar um grande número de pessoas assistindo, porque em um final de semana, por exemplo, não dá para colocar muitas pessoas lá, porque senão a gente acaba comprometendo a visão do espetáculo, porque a pessoa, quando a gente tentou fazer experimentações, que a gente colocou, sei lá, acho que 3 fileiras. E aí já complica, assim, que a terceira fileira a gente viu que não tinha como assistir direito, então a gente foi adaptando isso. Aí agora a gente já sempre coloca um público bem reduzido, mas que a gente sabe que todo mundo consegue visualizar. Vai ter uma boa experiência. E eu acho que também essa relação do grupo é porque também essa questão da universidade. Tipo, a gente nunca quis ser um grupo associado à universidade. A gente sempre teve essa questão de, tipo, não, a gente vai fazer uma companhia independente da universidade. Porque é isso também, tipo, quem fica na universidade... A universidade fica numa região do Porto aqui. Então, quem frequenta as coisas da universidade são os estudantes, são as pessoas daquela região. Dificilmente, sei lá, alguém que mora aqui no centro vai se locomover até o Porto para assistir um espetáculo, sabe? E aí essa é uma das vantagens da biblioteca pública, porque é um local muito central.
Então, o nosso público é um público muito diferenciado, sei lá, do que se a gente apresentasse na universidade. É um público, de fato, das pessoas aqui da região, assim, que... E até o que você falou sobre a questão de o teatro na universidade ser meio que um universo particular, assim, que aquelas pessoas vão assistir. Ainda é meio assim, eu acho que tem um pouco disso, só que eu acho que eu sinto cada vez um movimento mais dos alunos mesmo, eu acho, de tentar sair um pouco disso, porque eu sinto que há um tempo atrás era muito isso, assim. Era muito até por ter muito essa coisa das pessoas que vêm aqui, porque Pelotas acaba que é uma cidade muito universitária, assim, nesse sentido de que tem muita gente que vem aqui para fazer e acaba indo embora logo em seguida. Então tem muito essa questão de, às vezes, não o grupo cria, mas não fica. Não tem esse olhar para a cidade como um todo. Então, de estar mais experimentando ali na universidade, mas não ter tanto uma preocupação com o entorno da cidade, com as outras pessoas de fora, se as pessoas fora do núcleo da universidade estão assistindo. Então, eu sinto que às vezes tem isso, mas eu sinto que já há uma melhora, assim, já tem grupos que estão surgindo da universidade que estão tentando levar para fora. Tem a Filha de Teresa. Filha de Teresa que, inclusive, fazem trabalhos até fora do centro, fazem trabalhos na periferia, em bairros da cidade aqui, então acho que tá tendo essa ruptura agora, e isso está sendo mais discutido, assim, porque eu acho que teve uma época que era muito centralizado mesmo. Mas agora acho que tá mudando para melhor, assim. E aí tem tem fomento também como o Promic aqui, né? Só que aí eu acho, não lembro o nome. Aqui é o Procultura. Em Procultura do município, a gente, por exemplo, teve várias peças. Dona Frida foi uma peça que a gente passou na seleção do Procultura, a gente conseguiu montar a peça, fazer a temporada. Piratas, a gente também, Piratas da Ilha Pelicano também foi uma peça. O Incrível Mistério de Honorato foi outra peça, que acho que foram esses, né? Agora teve essa última aqui. E teve uma que a gente recém passou, no caso. Que a gente não conseguiu montar ainda, mas que a gente passou no edital. Só que como teve a questão da pandemia, a gente acabou que entrou numa pause desse. E, enfim, não se aconteceu. E também tem um outro edital também, que é o edital de apoio a eventos, que é onde a gente faz a mostra. A gente teve 2 anos da mostra independente, de teatro independente, que é isso. A gente utiliza do material que a gente tem, de recurso técnico e coisas que a gente conseguiu com o grupo. E recursos técnicos que a gente conseguiu também muito graças a esses editais, porque o grupo, ele é um grupo independente, que a gente não tem muito como investir, só que a gente, graças a esses editais, graças ao edital da Dona Frida, por exemplo, a gente conseguiu nossos primeiros... Os materiais de material de luz. Então, como a gente foi conseguindo essas coisas, a gente começou a pensar nessa forma de como que a gente poderia fazer para juntar outros grupos. E aí surgiu a mostra, que é uma mostra, não é um festival de cunho competitivo, mas é uma mostra onde a gente convida grupos a mostrarem seus trabalhos. E eu acho que no mais é isso, assim. A gente sempre dá preferência também para grupos independentes. E não coisas da universidade, tipo, não trabalhos da universidade, mas, de fato, grupos que são fora, no caso. Quer falar? Bom, então, partindo aí, a gente já viu um pouquinho da cidade, da experiência de vocês com o grupo, né? Eu conheço mais, assim, às vezes talvez seja um pouquinho difícil de visualizar, mas eu, como conheço mais a cidade, assim, é bem caótica, né? Pelo menos o tempo que eu morei em Pelotas era bem difícil essa questão de espaço mesmo, não ter espaço. Os casarões, que às vezes dá para Pelotas tem uma estrutura antiga, assim, né? Uns casarões históricos, assim, bem legais e tal, que às vezes dava a galera que também fazia performance, fazia apresentações nos casarões também, mas o teatro em si era uma coisa... Eu assisti a Drica Moraes e o Sérgio Maroni, eu acho, o galanzão lá da Globo, né? Do Guarani. Também, assisti lá. Porque eu ganhei ingresso ainda, porque o ingresso a gente também, mas o ingresso ganhado. Super caro. E, tipo assim, é muito engraçado que no Guarani, além disso, as pessoas, às vezes, iam com trajes de gala ainda assistir o espetáculo. Tipo, super arrumado, super produzido. Casacos. Muito louco, né? Casacos e
vou assistir o Bruno Maroni Adriano, usar microfone de lapela para apresentar a peça. A peça do Supremo. E incrível que lotava, né? Toda vez que tinha esses globais com ingresso caro, lotava, né? E às vezes a gente, para fazer a apresentação do curso de graça, ficava lá. Vamos, gente, é de graça. Pelotas tem isso, né? É muito cultural, assim, né? De Pelotas, assim. Sim. Bom, enfim, tem toda a história. E, bom, vocês falaram um pouquinho tal do trabalho no grupo, que vocês são diretores, professores, estão no curso, vão se formar num curso de licenciatura também, né? Então tem essa parte da pedagogia e tudo mais. São professores, cenógrafos, fazem várias coisas. A gente queria saber, porque o nosso trabalho ele tem a pesquisa mais no universo feminino, a gente usa essa palavra por enquanto, né, esse termo, a gente vai aprendendo ainda, mas do universo feminino, das questões feministas, a performance art também, que foi aí muito utilizada pelas feministas na década de 70, como uma maneira de luta também, né? E a gente queria saber de vocês se vocês já pesquisaram alguma coisa relacionado ao feminismo, tem alguma ligação com algum trabalho de vocês, ou no grupo, ou na universidade, não sei sobre o que vocês vão fazer. Ou como arte educadora, né, também. Isso, como arte educadora, se vocês percebem alguma coisa assim que podem relacionar com o feminismo. Eu sei que vocês participam dos atos quando tem, né? Que eu vejo as fotos. Em Pelotas teve um caso absurdo de testes de câncer do colo do útero, né? Adulterado, e aí as mulheres morrendo porque os testes não estavam sendo reais, não estavam sendo realizados de verdade, né? E mulheres morrendo, eu lembro que vocês participaram também do ato, estavam lá, né? Então, o que vocês poderiam falar para a gente, assim, se tem ou se não tem também, claro, né? Ou no grupo, ou dentro da universidade, alguns teóricas que vocês estudam, ou se vocês sentem essa falta também de ter mais referências femininas, um pouquinho assim. Tá, não sei, você começa? Eu não sei, acho que... Assim, a gente tem alguns específicos no grupo, dentro do grupo, no caso, e acho que também tem alguns que são fora, assim. Eu vou falar por mim, e depois você fala por você. Por exemplo, eu vou falar que tem uma peça que eu dirigi, que foi essa última, que foi Piratas, que é Piratas e Ilha do Pelicano, que é uma peça voltada para crianças, só que também é uma peça aberta para quem quiser assistir. E dentro dessa peça, ela, enfim, a gente é uma peça onde a gente trabalha questões de gênero. Na peça onde a gente que tem o objetivo de deixar alguma resposta clara, mas é mais com o intuito de provocações. É uma peça onde, no elenco eu tenho, no caso, 2 meninas e 3 meninos, mas sendo que um desses meninos ele interpreta um personagem que a gente não define o gênero, que é uma bruxa, é um ser místico, que a gente não define o gênero dessa persona, né? Mas, enfim, e tem essa questão que são piratas, então tem essa questão da batalha de um navio das meninas contra o navio dos meninos, mas a ideia da peça mesmo é levar questões para as escolas. E nessa temporada que a gente fez, a gente teve 8 apresentações, né? E a gente apresentava na escola e no final eu fazia uma oficina de teatro com uma turma selecionada. E dentro da oficina eu indagava as pessoas sobre situações de opressão que eles viram durante a peça, ou se eles viram alguma situação, enfim. E aí, a partir daí, a gente fazia uma oficina a partir das inquietações que eles geravam a partir da apresentação. Eu acho que eu dirigia isso, mas eu trabalhei em outros, né? Você pode falar, porque no caso, a Evelyn me dirigiu. Que eu e a Aline, a gente estava até conversando sobre isso antes, que a gente estava falando sobre a questão de nossas
não inspirações, mas inspirações, essas estéticas, o que nos move como diretoras, quando a gente tá em busca de um trabalho. E aí acho que a Aline tem muito essa coisa do lúdico, assim, e de querer trabalhar com crianças, mas não de uma forma boba, mas de uma forma sincera. Porque, né? Abordando temas que as crianças também podem pegar sem, tipo, querer subir. Eu tenho negócio de esquecer as palavras, mas. Sem querer julgar o conhecimento da criança, sabe? O conhecimento da criança. Enfim. E eu tenho. Durante muito tempo, principalmente, eu tive muito essa questão com a questão do feminismo, do feminino. E sempre quando tinha que pensar em criar alguma coisa, eu sempre ia para alguma coisa, tenho que procurar algo de alguma autora, tenho que tentar abordar com essas coisas, que eram coisas que me inquietavam bastante mesmo, assim. Tanto que o primeiro trabalho que eu dirigi na companhia foi uma sketch, que foi quando a gente fez o Identidade, que era um espetáculo, que ele era um espetáculo composto por várias sketches, vários fragmentos. E o meu fragmento, ele era de... esqueci dela, Nélida Pignon, que era um conto sobre uma mulher falando que ama o marido dela, e é sobre todo esse momento que ela tá fantasiando e falando sobre o quanto ela ama esse marido, só que ao mesmo tempo ela fantasia com um outro cara, que é um astro do cinema. E aí depois ela... Você vê que esse eu amo meu marido que ela fala, ele é uma autoafirmação para ela mesma, sabe? Nessa questão de ela tentando se convencer e dessa questão de porque ela tem esse papel de mulher, que ela precisa amar o marido e ela precisa oferecer tudo para ele, e ela fala todas as coisas que ela faz por ele, que ela coloca o café da manhã e que ela faz várias coisas enquanto ele lê o jornal. E aí tem toda essa questão, e aí foi o meu primeiro trabalho dirigindo, assim. E aí, tanto que primeiro eu dirigi a Larissa nesse primeiro fragmento, aí depois eu acabei dirigindo a Aline com esse mesmo fragmento, e aí ela usava toda uma abordagem com elementos que remetiam muito àquela coisa dos anos 50, anos 60, das mulheres perfeitas, assim, que tem até... Mulheres modelos, né? Vestido perfeito, cabelo perfeito. Pronta para receber o marido. Enfim... Aí depois, acho que um outro trabalho... Mas dentro disso, acho que é legal falar do experimento, que a gente fez uma apresentação. Sim. Aí nessa apresentação, primeiro que eu apresentei nesse espetáculo do Identidade, aí depois da gente ter apresentado a Identidade, que tinha esses vários fragmentos, como eram fragmentos que eles funcionavam dentro desse espetáculo, mas eles também eram fragmentos que funcionavam solos. A gente podia usar eles em outros momentos. E aí, na Semana da Mulher, se não me engano, a gente... fez duas apresentações. Na biblioteca? Não, uma não foi no CAPES, foi no... Sim, a gente apresentou para mulheres. Eu não lembro agora o nome do... Eu não lembro também. Do lugar, mas a gente fez uma apresentação que era só para mulheres. E aí a gente conversou, foi bem, bem interessante, assim, porque sempre é outra coisa, assim, quando a gente faz tem essa interação quando é com o nosso público-alvo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente apresenta e, sei lá, tipo, a gente pensou tanto nessa coisa, e aí tem muitos homens, e não que seja ruim também, porque é legal também eles verem essas coisas. É legal, eles precisam ver também, só que ao mesmo tempo é tão gratificante e tão gostoso ter o nosso trabalho apreciado por mulheres quando a gente quer falar disso para elas, sabe? A gente quer conversar, quer dialogar isso. Então, eu acho que foi muito bom. E aí teve outra apresentação, que essa apresentação foi no mercado público, e essa apresentação a gente fez acompanhado de uma ação, que ela foi... Enquanto a Aline era atriz do espetáculo, ela se preparava lá no palco, porque ela ia apresentar. Antes a gente foi com uma mesinha e 2 bancos, e nós éramos 3 meninas, que a gente estava ali no mercado, na volta, e a gente ficava com uma placa escrito apenas mulheres. E aí, às vezes demorava um pouco, mas sempre se sentava alguém para falar com a gente. E a gente tinha
a gente tinha meio que criado um texto, cada uma de nós, e a gente se revezava no banco para falar com as mulheres, e cada uma tinha um texto, só que a gente adaptava, claro, com a conversa que a gente tinha com as mulheres, e isso foi muito bom, assim, ter essa conversa, ter esse momento falando com mulheres, que a gente acabou conversando com mulheres muito diferentes. Sim, porque é uma região muito central, então, tipo, é perto de paradas de ônibus, enfim. Uhum. É uma região de trânsito, né? Uma região transitória e o público foi bem diverso. E a gente, quando a gente surgiu esse negócio de fazer uma ação, primeiro a gente tava com uma vibe de fazer uma outra apresentação, que já ia ter a apresentação da Aline com esse fragmento, mas que a gente tava numa vibe de fazer uma outra apresentação, uma coisa que a gente ia ter umas cordas. Uma outra negócio. Uma outra vibe. Só que aí veio essa ideia de fazer essa conversa com as mulheres, e eu achei que foi, tipo, muito gratificante mesmo, assim, foi... Porque já tinha apresentação, então teve essas duas coisas, assim, eu sinto que foi muito melhor, assim, até ter esse diálogo cara a cara com as mulheres. E aí tem isso, né, tem até, tipo, um homem que sentou em algum momento, que sempre tem. E aí, mas a gente conversou com ele, a gente falou que nem foi mais ou menos aquilo que vocês falaram sobre... Do café. Que eu não lembro agora como vocês falaram. Do café. Que a gente falou que era um espaço que era para mulher, e que ele já tinha vários outros espaços que eram para ele, e que aquele não era o momento. E aí ele entendeu e saiu, sabe? Exatamente o que a gente falou, né, no café. Que a gente falou. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí foi isso, assim. E aí, fora isso tem... fora isso tem o Ser, que acabou sendo um fragmento que entrou depois, que falava sobre outras questões de gênero. Tem essa encenação. Tem a minha encenação, que a Aline participou também. Tem tudo. Que a minha encenação, ela veio de uma inquietação que eu tinha, porque que me surgiu a partir a minha encenação surgiu a partir daquele, não sei se vocês lembram, talvez sim, provavelmente sim, quando surgiu na internet um movimento, uma hashtag, foi uma hashtag, aquela assim, do meu amigo secreto, que eram várias mulheres relatando seus amigos secretos, que eram vários casos de abuso e violência. Acho que me marcou muito, porque eu tenho um caso de abuso e que eu não tinha nunca falado com ninguém assim, sobre ele. E aí, quando surgiu essa hashtag, eu não sei o que me deu naquele dia, eu meio que bloqueei minha mãe, bloqueei algumas pessoas da família que eu não queria que vissem aquilo naquele momento, mas foi meio que o primeiro momento que eu consegui falar sobre aquilo, e eu acho que por causa de ser tão marcante, que é o primeiro momento que eu tava abrindo aquilo, de verdade, esse momento me marcou muito. Então, eu achei muito interessante essa coisa de várias mulheres dividindo essas poder suas falar, feridas. Né? E até, tipo, algumas mulheres realmente que nem eu falando pela primeira vez sobre os seus abusos, sobre os seus casos, suas feridas. E aí eu resolvi fazer a minha encenação a partir disso. Que a encenação acho que vocês talvez conheçam, que é uma disciplina que a gente tem aqui no Clube de Teatro, que é a disciplina que a gente dirige um espetáculo, uma sketch, alguma coisa. E aí a minha encenação ela surgiu a partir disso. Aí eu convidei algumas mulheres para participar, a Aline, a Isa, a Rose, a Zel e a Rosane. E aí acabou que elas tinham também muitos relatos e a gente tentou adaptar vários relatos aí para não deixar uma coisa... No começo eu tinha uma ideia de teatro documentário, de deixar uma coisa mais só relatos. Só que aí depois acabou indo para uma outra vibe. E aí eu acabei juntando vários relatos. Aí tinha esse relato sobre assédio, tinha um relato... Qual era o teu relato? Ai, não lembro. Tá, enfim, tinha esse relato sobre uma amigo secreto. Mas acho que foi uma situação de uma relação, assim, no sentido. E tinha um outro relato que era sobre uma relação, só que eu não lembro. Mas, se eu não me engano, esse relato era baseado numa outra hashtag também. Só que eu não lembro agora a hashtag. E o último relato era, tipo, a primeira vez que eu me senti apoiada por uma outra mulher, uma coisa assim. Era pra terminar com um olhar mais positivo, assim, sobre essa questão de a gente às vezes tá na merda, mas é bom a gente se sentir apoiada, olhar pro lado e ver que tem outras mulheres, às vezes, nos apoiando. Então, eu terminava meio que
dessa forma, assim. E acho que fora isso daí foi mais que a gente teve envolvida direto. E aí teve outra encenação que a gente participou, só que no caso a gente era elenco, que foi da Brenda e da Mari, que foi uma encenação que é Otluk Aplukli, que é culta culpa ao contrário. É meio difícil de falar. Mas, enfim, essa é a encenação delas, é uma encenação onde, de fato, só mulheres, eram não sei quantos eram no elenco? Eram bastante mulheres no elenco. Ai, não lembro. Tinha 3, 6... Umas 12? Tinha umas 12 mulheres. Tinha umas 12 mulheres, e aí as duas eram as duas diretoras, e essa montagem, essa encenação, era uma encenação mais ritualística, assim, onde era uma encenação de... Ela tinha essa, não sei se intenção, mas tinha uma questão da gente queimar as nossas culpas. E tanto que a gente até acendia uma fogueira no final, e aí a gente colocava era um galho, galho que a gente também dava pro público o galho, pra, tipo, esse galho representar a culpa, e a gente queimando as nossas culpas. Aí tinha toda essa questão mais ritualística. Ritualística mesmo, né? E bem performática, né, também. Bastante... Esse daí foi bem teatro performativo também. De trazer a participação, né? De trazer o desfecho, assim, do desfecho com a participação do público, né? Muito lindo isso. Gostei. Não, esse foi bem interessante, assim, foi bem potente, assim. Eu até lembrei, vendo vocês, que a gente começa a fazer relação, assim, principalmente quando tem essa questão mais ritualística, que tem a questão das velas no final de vocês, e no nosso tinha a questão da fogueira. Então, gente, a gente é bruxona mesmo, hein? Não, sem querer, a gente é bruxona, né? Ou querendo, né? Tanto que antes a gente até fez os figurinos juntas, assim, a gente amarrou os figurinos, então a gente tava, tipo, super assim. A gente ficou o dia todo lá. A gente ficou o dia todo lá, então, assim, foi um dia super, assim, a gente saiu e falou, nossa, esse foi o dia. Foi muito bom, assim, a experiência. E é muito aquilo também que eu até coloquei nos comentários daquele dia da conversa de vocês, que essa questão ritualística acaba tendo muito essa coisa meio curativa também. Tipo, a gente tinha essa questão de queimar a culpa, e essa questão de vocês tinham com o altar, e tem muito essa questão de a gente estar meio que de uma forma se curando, mesmo que não seja uma coisa para sempre, se não seja algo certo, a gente tá, tipo, num processo juntas. Então, tipo, é muito bom. E uma coisa que eu acho lindo do espetáculo de vocês, que eu tava falando, é o final, vocês perguntando se tá bem. Eu acho que é, tipo, muito, muito tocante. É confortante, assim. Essa preocupação. Porque depois de tudo aquilo, né, era capaz de alguém não estar bem mesmo, né? Então, era mais para trazer esse... retornar, né? Porque parece que a gente vai para um outro lugar. E aí você falou dessa coisa do ritual, né? Eu realmente acredito que alguma coisa acontece, que a gente transmuta mesmo no momento que você está com o corpo real, ritualizando a vida, significando a vida e colocando aquela intenção de queimar a culpa. Eu realmente acredito que a gente transmuta mesmo e que alguma coisa acontece. Acho necessário, sim. A gente se recorrer a esses recursos, né? Isso foi muito bom, e é isso, né? Foi uma encenação, então foi aconteceu uma vez, no caso. Foi uma apresentação só. E eu acho que vai... Fiquei curiosa, queria ver fotos. Esse aí acho que as meninas têm Instagram, né? Tem fotos. Aí a gente pode... algumas censuradas, mas tem, assim. Porque o Instagram, ele não curte muito algumas coisas. Nós sabemos. Eu tenho uma
uma pergunta para Evelyn, que você falou desse seu trabalho que partiu da hashtag, né? E da experiência do abuso também, que você o que vocês utilizaram, então, vocês utilizaram textos, vocês tinham textos e eram todos de relatos, então, tipo, não teve nenhuma parte ficcional. Assim. Não, tinha basicamente, né? Tinha não texto, tinha referências, tinha uma cena que ela era meio ficcional, só que ela não tinha. Ah, não, ela tinha tal, assim. Tinha, mas a cena da Lilith e da Eva. Mas acho que era mais a performatividade. Era mais nesse sentido, assim, mas era a única que talvez meio que fugia do relatos. Que a gente trabalhou, o principal era os relatos, assim. Aí a gente tinha uma música no final, que era que a gente levantava a plateia também e pedia para as mulheres participarem. Tinha projeção, que eu trabalhei com uma prima minha, que eu queria utilizar crianças, meninas jovens, brincando e com algumas brincadeiras que eu achava que seria legal tipo, colocar como forma de questionamento também. E aí tinha até tipo, aquela brincadeira na projeção passou do... Aquela de pula corda que tem a música Loira, moreno. Com quem você pretende se casar? Porque tem essa questão, né? E é principalmente menina que brinca disso. Simplesmente o menino vai brincar e quando ele brinca, às vezes ele quer brincar e aí ele é ainda zoado se ele brinca dessas coisas. Mas enfim, e aí tem muito essa coisa que a menina ela tá sempre sendo incentivada a pensar, tipo, desde criança, tipo, no casamento, com quem ela vai ficar, tipo... Pra servir o homem, os expectativas de desejos masculinos desde criança, né? Merda. Ai, gente, por mais que a gente tente ir contra a correnteza, viu? Porque eu tenho uma filha de 5 anos e, olha, é diária a tentativa de desconstrução, mas é diária também a influência do mundo, né? O mundo tá aí para isso. E, infelizmente, né? Tá aí para oprimir a gente. Mas aí eu penso como é importante, né, a gente criar no nosso trabalho. Eu acho que, obviamente, que a gente não precisa trabalhar com questões feministas ou que falem sobre o feminino, né, entendendo que o feminino é uma gama também imensa de possibilidades. Né? Muita coisa pode caber no guarda-chuva do feminino. Mas, independente disso, eu acho que quando a gente cria, pelo menos eu sinto isso no nosso trabalho e ouvindo vocês também, né, falando desse encontro com as mulheres, né, quando a gente cria esses espaços que a gente se permite falar dessas violências estruturais que a gente sofre, porque não é algo que a gente percebe rápido ou percebe cedo na vida, né? Eu consigo olhar para minha história e ver que eu comecei a entender que as violências, que o que me incomodava era a violência, depois que de fato eu tive que dar de cara com a violência obstétrica do nascimento do meu filho. Eu tinha 30 anos, né? E durante 30 anos eu habitei várias quando as pessoas falam que você é isso, você é aquilo, né? Foram várias máscaras que foram coladas em mim, assim, né? Não sei. O que você falou, Drica? Acho que é isso aí que você falou. Rótulos. Isso, rótulo, exatamente. E aí, quando a gente cria esse espaço de partilha, eu acho que é um momento importante de reconhecimento de que o que acontece com a gente não é só com a gente. Aí a culpa também ela fica, ela vai se dissipando, né? Porque a gente percebe que é algo muito maior, né? Eu desafio uma mulher que esteja vendo essa live a falar para gente que não tem um amigo secreto, né? Todas nós temos. Eu, nesses 2, 3 anos que a gente está junto, trabalhando, com todas as mulheres que a gente conversou,
diferentes níveis de violência passaram por algum tipo de violência, de assédio, de abuso, né? Então, e muitas falaram disso na primeira infância, né? Trouxeram de uma forma até espontânea. E aí vocês falaram, né, dessa coisa de trocar com as mulheres, da energia das mulheres que assistem, e dessa rede, né, desse encontro que a gente promove. Me lembrou o nosso processo de criação de espetáculo, que a gente, em muitos momentos, se questionou se a gente devia fazer um material tão pesado. Porque ele foi um material pesado do início ao fim. Teve uma pessoa que assistiu, um homem que assistiu o espetáculo, que ele saiu do espetáculo achando que ele estava tendo um AVC, que ele estava com uma dor muito grande na cabeça, e era um conhecido, a gente ficou preocupada, e depois a gente descobriu que não era AVC, ele saiu de lá e foi para o hospital, e ele ficou tão tenso com o que ele viu, que aqui, o músculo aqui do trapézio dele, travou e doía a cabeça de um jeito insuportável, né? E aí a gente ficou muito preocupada, qual é o limite, né, da gente colocar isso para as pessoas? Mas, por outro lado, são tantas violências que transpassam a gente todo dia, que, assim, também, qual é o nosso limite de ficar calada? Né? Por que a gente não pode incomodar? E aí, quando a gente incomoda, é arte panfletária. Tipo assim, por quê, né? Por que a gente não pode incomodar? A gente tem que, né? Boas moças, que vai casar, que pensa no príncipe encantado, né? E que aí, de repente, descobre que o encantado não tem nada de encantado, né? Que não existe o encantado. Então, eu acho que são tantas camadas aí que vão atravessando a gente, e que é muito difícil, e quando a gente coloca isso em ato artístico, também eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas talvez eu fale, eu vou falar porque é o que eu estou pensando. É difícil também sustentar isso, porque exige da gente um enfrentamento, inclusive durante o que a gente está se propondo a fazer, né? Porque são muitos olhares atravessados. A gente ouviu muita gente falando que foi exagerado demais. Homens. As mulheres que passaram, elas, por mais que elas estivessem muito incomodadas, muitas vieram falar para a gente que foi importante ouvir coisas que foram ditas ali, porque elas nunca tiveram coragem de falar sobre aquilo. Né? É tipo meio que um caminho de libertação mesmo. Não, posso falar. Tem um espaço onde fala, então, de fato, eu posso falar. Né? Então, acho que é importante também a gente fazer esse levante na arte também. Né? Que, afinal de contas, chega de ficar quieta, né, gente? Chega de ficar quieta e ter gente falando pra gente que o jeito certo de fazer, respondendo pela gente. Né? Acho que já deu, né? É isso. Vou chamar vocês todas para a revolução. Vamos fazer a revolução. Pode chamar que a gente vai. E por falar em revolução, vou fazer uma pergunta também, que já falei demais. A Drica citou, né, que vocês participam de atos aí em Pelotas. Como que é o movimento feminista? Existe mulheres que estão organizadas, que puxam ato, que encontram espaços para debater as questões que permeiam aí as nossas relações, nossa vida, enfim. Eu acho que aqui é bem organizado, né? Eu acho que sim. Eu não faço ativamente parte de nenhum grupo específico, assim. A gente participa... Quando tem um ato, quando a gente vê que tem alguma coisa que, enfim... Vai incomodar, vai fazer barulho, a gente pega e fala, vamos lá. Mas, assim, a gente não faz ativamente, assim, né, parte de nenhum grupo. Mas eu acho que aqui em Pelotas é muito organizado, assim, tanto que toda vez que vai ter ato, alguma coisa do tipo, sempre tem os eventos, né, no Facebook são muito divulgados, ou até reuniões que vão ter, assim, é sempre bem divulgado. E uma coisa também, eu acho que geralmente a gente sempre que eu vou nesses atos, assim, eu sinto que tem um cuidado bem grande com a segurança das pessoas também que estão no ato. Então, sempre tem uma rede de apoio, assim, de pessoas meio que na volta, tipo, prestando atenção se tem alguém que
tá querendo incitar alguma coisa contra o ato. Então, tipo, acho que geralmente isso sim, eu acho que não tem, é que eu não posso falar porque eu não faço ativamente parte de nenhum, mas eu não vejo muitas reuniões, mas eu acho que talvez tenha. Sim. Eu já participei de alguma outra, mas tipo, foram não sei, situações específicas, né? Tipo, porque às vezes acontece alguma situação e aí são amplamente divulgadas até antes do ato, às vezes alguma reunião, alguma coisa. Mas, de forma geral... Mas não tem uma frente feminista, assim, que se reúna com frequência, eu não sei. Tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Que se reúna com frequência, assim. Eu sei que sempre que acontece alguma coisa, tem essas reuniões, essas coisas, esses atos, mas, do nosso conhecimento, a gente não sabe se tem ativamente... durante... Mas quando rola é igual a Evelyn falou, tipo, é bem organizado, assim, não é uma coisa, enfim, que acontece sem ter enfim, sem ser organizado, vocês entenderam? Não tem um nome, mas tem um movimento, né? Acontece. Exatamente. Né? Vocês conseguem se articular. Legal. Bem legal. Uma coisa também que a gente pensou em falar um pouco, porque eu estudei em Pelotas, as as mulheres estudaram artes cênicas aqui na UEL, né? E a gente conversou muito também a relação de assédio, né? Por nós sermos artistas mulheres dentro do curso de teatro ou de artes cênicas, ou questões, por exemplo, não aconteceu comigo, mas eu presenciei questões de gordofobia em relação ao corpo da mulher, principalmente, né? E essa questão que a Rê colocou também de ter um corpo ativo, né? A gente estuda lá comédia dell'arte no nosso curso, não sei no curso delas, deve passar também, aqueles corpos super musculosos, super prontos, né? Tinha essa questão assim de você tem que ter um corpo pronto, fazer 1000 abdominais, e se vocês se sentirem à vontade, claro, quiserem contar um pouquinho como vocês se sentem dentro do curso, assim, de vocês, se vocês sentem que é aberto, se vocês têm voz, se tem professoras mulheres, se é fácil esse contato, ou como que se vocês já se sentiram oprimidos por algum motivo, ser mulher, né, em alguma situação, alguma coisa relacionada a isso, assim, se vocês puderem, claro, se sentirem à vontade. Não, até a gente viu essa questão, né, a gente ficou conversando sobre nós, porque, né, a gente está há 7 anos na universidade, no caso. A gente presenciou muitas fases. Várias fases da universidade. Uhum. E, enfim, a gente ficou um tempão, assim, pensando e se questionando, assim, sobre situações e coisas que, enfim... Mas uma coisa que acho que num contexto geral, uma coisa que a gente conversou, que eu acho que é muito diferente a universidade de quando a gente entrou, né? No caso, a gente termina há 7 anos, do agora, assim. A gente sente que no início, até da época, por exemplo, da turma da Drica, da turma do Diego, que é das turmas mais antigas, muita coisa acontecia, sabe? E muita coisa eu acho que era justificada com... Você é ator, você tem que fazer isso. É teatro, é seu corpo, seu instrumento de trabalho. Então, tipo, acho que não se discutia tantos limites, eu acho. Não era uma discussão há um tempo atrás, mas que eu sinto que agora com as turmas que é uma coisa novas, que já tem... Foi uma coisa que foi se fazendo, assim, que já participou de reuniões, que isso foi tópico. Já foi pauta, já foi discutido. Aqui já teve reuniões também do grupo dos alunos, que, enfim, que o representante discente acabou levando para o conselho de professores, apresentando uma carta aberta falando sobre essas questões mesmo, né? Mas com a gente, assim, especificamente, por exemplo, assédio é uma coisa que a gente ficou pensando. Eu não me lembro. Mas é uma coisa assim que a gente até ficou falando sobre que no nosso curso... na nossa turma, no caso. Não, mas no curso da questão dos professores que eu falei, que os nossos professores de prática são todos homens. Tipo, acho que agora talvez não tanto. Agora não tanto, mas teve teve um momento do curso que todos os professores de prática eram homens. E a prática é o quê? A prática é uma coisa mais do toque, uma coisa mais do... E aí tem aquela questão de, sei lá, por exemplo, da movimentação. Aí o professor vai falar assim, não,
sei lá. E aí umas questões que às vezes a gente se questiona, tipo, se o professor ele pega sempre aquela aluna para tipo, usar como exemplo, se aquilo é legal, tipo, ele usa sempre essa aluna aqui que é bonitinha, tipo, de olhos claros, cabelo loiro, corpinho dentro do padrão. Por que ele não usa um aluno como exemplo, às vezes? Por que ele usa sempre alguma aluna mais dentro do padrão para usar de exemplo para fazer essa cena? É umas coisas que a gente se questiona. Mas eu acho que hoje em dia talvez isso já não... Acho que não seja uma coisa tão... Pelo menos, é que também agora a gente também acabou com as práticas, né? Então a gente, no caso, não tá mais nas práticas. Mas como a gente sente que como esses assuntos eles estão sendo muito mais falados, eu acho, hoje em dia, cada vez mais cedo pelas pessoas, que a gente tava falando até sobre a questão de quando que a gente descobriu o feminismo. Tipo, em que momento E foi muito depois, sabe? Depois. Eu acho que hoje em dia os jovens, as meninas, estão descobrindo o feminismo muito cedo e estão se empoderando do corpo e tem conhecimento do que é um ato, né? Por exemplo, um ato de opressão, um ato, entendeu? Que um toque, a diferença de um toque, o que é qual é o limite desse toque, sabe? Claro que não todo mundo, mas é uma coisa que é mais falada hoje do que há alguns anos atrás. Tipo, do que há 7 anos atrás, por exemplo, né? E aí eu acho que essas coisas já estão melhorando, assim. Claro que também às vezes a gente pode pensar, mas está melhorando porque por medo dessas pessoas de fazerem isso, ou porque essas pessoas se questionaram e pararam de fazer, ou de repente agora elas só pararam de fazer porque foram muito chamadas a atenção e elas não fazem mais na frente de todo mundo. Ou fazem em algum outro momento. Fazem em algum outro momento, porque antes tinha atitudes mais descaradas, né? Mas... Enfim, mas uma coisa que também existe, que falei que a questão de assédio também, tipo, a gente nunca sofreu, mas uma coisa que eu já vi muito na minha frente é essa questão de a aparência da mulher sempre ser levantada, sabe? Tipo, por professor. No sentido, vezes... tipo, você é bonitinha, você não sei o que lá, ou... nos momentos que não é necessário, sabe? Que não você pensa que isso não... Dificilmente seria falado se o aluno fosse homem. E umas coisas assim, sabe? Mas que você pensa, você estaria falando pra eu pôr maquiagem se eu fosse homem? Tipo, não sei, umas coisas assim, sabe? Mas acho que igual a gente falou, tipo, mas também, uma coisa que também eu falei, a gente tava falando, né? Eu sou meio avoada. Então, às vezes, eu não percebo as coisas, assim, quando acontece comigo. Mas eu vou que nem um gavião se a coisa acontece com o outro, entendeu? Se eu vejo alguém falando alguma coisa pra Evelyn, nossa, eu vou, sabe? Me segura que tipo, eu caço a briga dos outros, assim, sabe? Isso é uma coisa. Só que pra mim, assim, eu sou meio voada, assim, eu não percebo, eu não tenho esse discernimento. Mas eu acho que, tipo, diretamente com a gente dentro do curso, não sei por você, né? Mas falando por mim, eu nunca percebi. Mas, assim, mais essas pequenas situações, assim, às vezes, de uma fala ou de uma coisa. Às vezes é em coisas... desculpa. Não, eu só ia perguntar uma coisa. Vocês falaram de dentro do curso, dessa vivência na academia, mas e a vivência na profissão? Como atriz? A gente conversou. A gente também estava falando que essa questão do toque, né? Porque, por exemplo, a gente faz teatro. E em que momento, sei lá, a gente vai chegar na sala de aula e... Enfim... A gente vai tocar no nosso aluno, enfim, essa questão do toque, né? E às vezes nem só a gente também, a gente vai propor... Os alunos entre os alunos, sabe? Você propõe um exercício e... O quanto a gente vai conseguir estar atento o suficiente para entender ou ter essa sensibilidade de ver quando um toque entre um aluno e o outro passou do limite. Tipo, o aluno se sentiu desconfortável com alguma coisa. Com um toque de um outro... colega, às vezes, ou alguma outra pessoa, sei lá. Porque a gente tava falando muito dessa questão de, tipo, com o trabalho de... Quando a gente tá atuando, né? O corpo é o nosso material, assim, né? Essa questão do movimentar e tudo mais. E a gente tava se perguntando até que ponto... Qual que é quando que você determina esse limite, sabe? Do contato com um colega de cena, às vezes, sabe? Tipo, aquela pessoa que você tá interagindo na cena. Em que momento que se define o limite? Ou às vezes, tipo, e essa questão de alunos é complicado, porque às vezes a pessoa não se conhece o limite dela. Às vezes às vezes a pessoa sentiu aquilo e a pessoa não se sente apta de falar que se sentiu, enfim, que sentiu que passou daquele limite, a pessoa não
não tem conhecimento para querer falar ou coragem de falar, entendeu? Então, eu acho são situações muito complicadas, assim, e que tem que ficar muito atento, assim, sabe? Em tudo, assim, eu acho que... Eu acho que as situações que talvez, tipo, essa vivência nossa, tipo, quanto artistas, quanto professoras, mas também artistas, ajuda, porque eu acho que quando a gente sente aquilo na gente, eu acho que é uma coisa que a gente tá, tipo, pegando também, assim, porque quando eu comecei, começo de minha carreira, mas quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, assim, hoje em dia eu olho para trás, assim, e penso que, nossa, me coloquei numa situação que não era muito legal. Não precisava. Que não devia ter me colocado na situação. E eu acho que... Eu ia falar até eu comecei no teatro quando eu tinha 13 anos. E olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Agora vocês falando, porque a gente trabalhava mais com teatro com personagem, né? Criando personagens e tudo mais. E eu comecei com 13 anos. E agora eu lembrei que o diretor que eu comecei lá na minha cidadezinha, em Gravataí, queria fazer uma cena de beijo, sabe? Me deu um papel adulto, de uma mulher adulta, eu tinha 13 anos, e ele falou, não, mas é teatro, sabe? Você está representando o papel de uma mulher. Se você não quer ser atriz, então você pode representar o papel de uma mulher. E aí ele porque queria fazer uma cena de beijo comigo, que ele escreveu a peça pra gente atuar. Que conveniente. Que era o ator que ia me beijar, sabe? Então, tipo, agora que, meu Deus, depois eu vou ter que acabar aqui e repensar minha vida um pouco. Mas me veio essa memória. E tem muito isso, né? Da gente que trabalhava com... eu trabalhei bastante também com personagem, vocês trabalham com personagem, né? Tinha nos grupos, né, essa coisa de, vamos fazer uma cena com beijo, ou então, eu acho que nessa cena é uma personagem que tem que ficar nua na cena, e aí às vezes a gente ficava tipo, será que eu preciso ficar nua para essa personagem, sabe? Por quê, sabe? A gente ficava, não, mas você não é atriz, você tem que ficar nua, né? É a personagem, Testa os seus limites. Não pode ter, a atriz não pode ter limite. Não, eu acho legal que a gente pensar não cai mais nessa, né, gente? É legal pensar, tipo, e pensar não no sentido de se culpar por essas situações, mas no sentido de pensar para não acontecer mais, pra gente não... Porque eu penso que tem situações que eu poderia ter evitado, tipo... Claro que eu tento não ficar me culpando por causa das situações, porque a culpa também não foi minha, mas é uma questão de culpa, mas é uma questão de tentar nunca mais repetir esse tipo de coisa. Porque... Às vezes a gente pensa, o que eu falei pra Aline, entendimento, né? Às vezes a gente pensa que a gente tinha 13 anos. Pois é. Às vezes a gente pensa que a gente tá questionando alguma coisa que, nossa, eu vou fazer esse nu aqui, vai ser super questionador, eu vou tipo, afrontar o patriarcado agora. Só que, na verdade, você tá dando exatamente o que ele quer. Então, tipo, a gente tem que pensar muitas vezes no que a gente tá fazendo e com quem a gente tá fazendo também. Essa questão de confiança nas pessoas que a gente trabalha. Quantas vezes, né, Rê, a gente já não presenciou, assim, situações muito constrangedoras mesmo para a mulher, né? Comigo, com a Rê, com todas as meninas que eu passei, em todas as turmas, né? Situações muito constrangedoras mesmo. E na época, realmente a gente ficava calada. Ficava calada. A esquisita, gorda. E a esquisita, feia. Lerda. E a gente ficava calada, porque a gente achava que realmente era aquilo mesmo. E as tentativas que a gente tinha para falar sobre isso, né? Sei lá, procura lá a coordenadora do curso para falar com ela. Você ia falar com ela e falar assim, mas essa é a pedagogia do professor. É a pedagogia. Você precisa aguentar isso, porque afinal de contas, você é atriz, você não quer ser atriz? Acho que sempre cola esse, né? E quantas vezes a gente
se limita, né? Então, assim, eu não posso fazer isso porque, pô, daquela vez eu fiz e deu ruim, né? E quantas vezes a gente tem que pensar, né? Tipo, será que eu devo fazer essa cena? Ou será que eu devo tirar a roupa aqui? Ou como será que vão ver isso? Será que para os homens essas reflexões, elas chegam, né? Também, né? Como elas chegam, né? São muitas coisas, né, gente, que de fato é muito difícil a gente perceber essas coisas, é muito difícil a gente, é um exercício diário mesmo, né, e quando a gente começa a perceber no cotidiano, a gente já assume outro rótulo, porque a gente se torna grosseira, chata, a mais esquisita ainda, né, aquela que tá indo na contramão de todo mundo, é bem complicado, é bem complicado. E aí eu pergunto isso também porque eu acho que a arte que a gente faz, o corpo que a gente tem ali para fazer a arte, as coisas que a gente precisa falar e que a gente, né, tem essa coisa de que vai e faz, e mesmo que passe pelo campo subjetivo, né, que muitas vezes, quando a criação é nossa, ela parte de um olhar para dentro para depois trazer para fora, está muito distante também do que se vê como arte, né? Da arte hegemônica, da arte que a gente estuda, né? Quantos encenadoras, mulheres vocês estudaram, né? Quantas? Quantas referências de mulheres vocês leram na academia? Socorro, Amanda, socorro, são lembranças dolorosas, e assim, a Amanda, ela já vem de uma turma que eu acho que a galera, assim, da turma da Amanda já estava, assim, muito mais na nossa frente, né, já entrou com um olhar mais aberto. Quando a gente estava fazendo a faculdade, a gente gostava muito de experimentar performance. Eu me formei me formei depois da Raquel. Não, me formei com você, né, Raquel? Eu me formei com a Raquel. A gente acabou se encontrando no final, né? A gente se encontrou, se desencontrou, se encontrou. Mas, assim, a gente gostava de experimentar performance. E, assim, a gente era muito a contramão do que acontecia nas pesquisas do curso, né? Não é um corpo treinado, né? Eu ainda gorda, né, gente? Menos treinada ainda, né? Não necessariamente, né? Tem muitas mulheres gordas que arrasam. Mas eu não arraso, eu não sou uma delas, né? E assim, descobri uma puta potência no meu trabalho depois que eu saí da academia. Eu me formei achando que eu era, assim, sei lá, o cocô no sapato do bandido, sabe? O cocô do cachorro no sapato do bandido, que eu não sabia o que eu fazia. Né? A gente faz lá assim. Né? E aí depois eu fui encontrando potência em outros lugares que eu não experimentei na academia, porque aquele tipo não estava servindo para mim. Só que se não estava servindo para mim, será que não é arte? Ou será que não é arte pensando no que é potencial criativo para mim? Né? E aí é um processo, né, para você ir entendendo as coisas, você ir digerindo, você ir percebendo as potências. Então, acho que tem muita coisa para ser transformada na academia também, e parte desse lugar de olhar a arte nessa perspectiva da arte europeia, da arte branca, Sim. né? Polida, né? E até masculina. E até é isso que eu ia falar, tipo, eu lembro assim que a gente via muito mais referência, tipo, atriz, né? Como referência as grandes atrizes, belíssimas, com uma voz não sei o quê, tipo, as referências que vinham, né? E teatrólogo, dramaturgo, pesquisador, geralmente foca mais no masculino, né? São poucas, eu nem consigo me lembrar se a gente viu alguma teatróloga, alguma dramaturga mulher, sabe? A gente viu Boal, a gente vê Stanislavski, a gente vê os autores lá
esqueci o nome dele, do Rei da Vela, não sei o que lá. E quando chega na mulher, é a atriz que tinha uma bela voz. Escutem o áudio dessa atriz interpretando. Olha que bela voz. Olha que linda que ela era. Olha essa postura dela, que exuberante, sabe? Ela tinha vários amantes, tem várias fofocas dela, sabe? O que eu me lembro é isso, assim. Morreu enforcada pela Sharp. Olha só, a gente sabe das fofocas privadas, né? A gente estuda a vida privada das pessoas, das mulheres. É bem pouco, né, essa coisa assim de pesquisa, né, feminina, de quem são as pesquisadoras, quem são referência teórica feminina, né? Nossa, gente, tem tanta mulher tão bafoneira hoje em dia que eu tô descobrindo que eu, assim, que bom, gente, vamos fazer esse levante mesmo. A Amanda deixa eu só falar uma coisa, Rê, deixa eu só falar uma coisa para não depois ir para outro assunto. Assim, eu não acho que a gente tenha que descartar, por exemplo, essa pedagogia, digamos assim, de ir nos limites mesmo, sabe? Eu me lembro de situações quando a gente passou pela performance no 3º ano, né? Eu me lembro muito de uma performance da Fabiola. Eu não sei se você conheceu a Fabiola. E que ela sempre fazia coisas agradáveis, coisas engraçadas e tal. Ela tinha, assim, ela não saía daquela linguagem. E o Fernando Strati, que eu acho que é um dos poucos que cutucava, mas cutucava com uma sensibilidade, respeitando os limites da pessoa, porque às vezes a pessoa não está pronta para se colocar numa situação de constrangimento, você entendeu? E a Fabiola, ela foi de uma maneira orgânica, natural, e ela foi para esse lado de se expor, de se colocar em constrangimento, mas por um desejo dela. E aí ela pesquisou performances feministas, ela foi atrás disso, e ela elaborou uma performance, entende? Que surpreendeu todo mundo e surpreendeu ela mesma, e foi muito potente, né? Muito. Libertador, foi maravilhoso aquilo, né? Então, eu não acho que a gente não tem, que a gente tenha que ser, assim, sempre, a gente como arte educadora, né? Quando a gente dá oficina, sempre pisando em ovos, eu acho que a gente tem que provocar, sabe? Porque às vezes a pessoa quer se manter naquela zona de conforto mesmo e passa a vida sem descobrir as potências que ela carrega, né? Mas a questão é o tato, sabe? É o conhecer o aluno e a possibilidade. Essa sensibilidade Sensibilidade, exatamente. Não é através da humilhação, não é através, né? Pelo contrário. Não, e assim, a gente nem tem que descartar esses conhecimentos que vêm, né, do que já está estabelecido. Tem muita coisa boa. Mas por que a gente não olhou e não olha dentro da academia para as coisas boas que são feitas pelas mulheres? Né? Então, assim, existe, ou não só pelas mulheres, né? A gente está fazendo esse recorte aqui porque a gente está falando de feminismo, está falando de nós, mas tem outros atravessamentos aí que não são vistos, tipo o teatro negro, né? Indígena. Como é que os indígenas são vistos dentro da arte? Sobre isso eu quero falar, porque eu adoro contar isso podre. São muitos lugares aí que não são habitados e não são vistos, né? Nós somos mais um lugar que não é visto, né? Apesar de que eu acho que a questão de gênero da mulher atravessa várias coisas aí também. Aí eu vou ler o comentário da Amanda, que ela coloca assim: a gente era abafada, mana, tivemos que fazer um grupo para montar os trens que a gente queria. Eu super imagino, mas eu imagino até ouvir muitas coisas que aconteceram com essa turma que veio depois. Mas eu vejo que teve uma articulação muito maior, né, de entendimento desses machismos estruturais, né?
E que tem muito a ver com isso que você falou, sabe, Evelyn? Que você percebe que já tem começa essa mudança mesmo que vem de quem está chegando, que já está chegando com outros questionamentos. Eu acho isso muito fantástico, né? Mas, assim, ainda assim que essa galerinha que está chegando já chega pensando um pouco mais nessa equidade, né, com relação a gênero, ainda são muitas pedras, né? São vários desafios. Equidade. E aí eu acho que quando a gente consegue, né? Preciso pensar mais sobre isso, mas eu acho que quando a gente consegue juntar, sabe, entre nós, né? Propor coisas de nós, para pensar sobre nós, né? Primeiro para pensar sobre nós, depois para pensar no resultado que vai sair, né? Eu acho que é um caminho da gente se fortalecer em todos os espaços, né? A gente já passou muito tempo disputando, agora é fazer o retorno de se olhar, olhar as coisas que nos aproximam, as coisas que nos distanciam, mas assim, olhar de nós, por nós, para a gente se fortalecer, né? Uhum. A gente tem uma estrutura que não quer isso, né? Quer cada vez menos. Eu tenho sentido que cada vez menos, né? Que nossos direitos eles estão sendo minados assim cotidianamente de uma forma avassaladora. Né? E é urgente que se reafirme. Terminei, pode falar. Não, é que você falou da arte, do teatro negro, você falou do teatro indígena, da arte, enfim. Poxa vida, gente, olha, existia uma pessoa na academia que, para falar que a gente estava atrasado, que a gente não sabia nada, chamava a gente de tupiniquim. Veja só. Eu não aguento mais, vocês são tupiniquins. E era todo dia, era toda hora. Vê se essa pessoa fala isso hoje. Não fala. Não fala, tenho certeza que não fala. Aí fica a Né? dúvida da contexto é outra, né? Não fala porque não pode ou não fala porque aprendeu, né? Eu acho que as pessoas podem aprender. Não pode. E aí você fala, a equidade entre alunos e professores também, né? Porque é sempre uma hierarquização que impossibilita muitas trocas, né? Nesse sentido. E muito, né? Na minha turma teve um episódio uma vez que um colega foi discordar do professor, a gente estava lendo Queimar a Casa, do Eugênio Barba. E o meu colega foi falar, tipo, não, professor, mas eu acho que não é isso que está escrito, porque eu li e eu entendi dessa forma. E o professor ficou furioso. Falou assim, então você leu errado. Me desculpa, mas você leu errado. Eu que estou certo, eu que sei qual é, o que ele quer dizer, eu que sou o professor. E, tipo, começou uma discussão, as pessoas começaram a sair da sala, ficaram, assim, chocadas com aquilo, porque o menino só tentou falar que não concordou com a interpretação da leitura, né? Não era nem a questão de, é isso ou não é, mas só, não, eu acho que eu entendi isso da leitura, só discordou, e foi todo um constrangimento, as pessoas saíram da sala, foram fazer abaixo-assinado, já pelo menos teve uma mobilização, já foram na secretaria fazer abaixo-assinado para tirar o professor, então teve toda uma coisa assim. Mas até isso, né, não poder falar, tipo, não, acho que eu li o livro e eu acho que não é isso. Nossa, gente, já vi essa cena também, com essa mesma pessoa, já vi essa cena também, de não concordar, e humilhar e falar, você saia daqui, você saia dessa aula, porque você não concordou comigo, quer dizer, até que ponto isso não perpassa também as questões de gênero, né? Porque quando eu vi essa cena, eram duas mulheres, sabe? Então, até que
sei lá, essas situações assim mesmo, agressivas, competitivas, eu não sei que nome que dá para isso, mas eu tenho certeza que isso perpassa as questões de gênero também, né? Uhum. Às vezes tem até umas questões pequenas, assim, que não é nem, tipo, num tom agressivo, mas o professor, ele, pra discordar disso, ele te pesca uma referência que não tem como você pegar na hora, porque... E aí ele joga ali, e aí você não tem como discordar, porque você não leu aquilo. Você não tem contra... E aí, como é que você vai discordar? Ele pescou aquilo dali do nada, você não tem como debater, então, tipo, ele fica com a razão. Usando os saberes como instrumento de poder, né? Como se fosse assim. Os homens fazem bastante isso. Sim, com certeza. Muito. Gente, vai dar já 1h30 de live. Nossa, como a gente fala, né? Mas tem muito assunto, né? Tem uma coisa vai lembrando a outra. Então vamos lá. Se a gente pudesse ir caminhando então para o final, se alguém tiver alguma pergunta, ali quem está assistindo pode comentar no chat. Teve ali os comentários que foram destacados já, né? Falando. O Diego falou um pouquinho também de como que é a questão dos grupos ali, mas foi destacado. E se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode falar, senão a gente pode ir encerrando, né? Senão a gente vai ficar aqui. Se deixar, a gente fica 3, 4 horas aqui conversando e... Vai falando. Esse assunto, ele não se esgota, né? A gente pode ficar falando horas sobre as nossas experiências, sobre tudo isso. Eu até lembrei quando vocês falaram da apresentação da Eu Amo Meu Marido, que falava também da questão da velhice, né, da idade e tudo mais, da mulher, né, dessa questão do envelhecimento da mulher. E eu lembro que uma senhora que estava assistindo, que trabalha na biblioteca, estava na portaria ajudando a fechar, a trancar a biblioteca, se identificou e tipo, chamou no cantinho a Larissa, que tinha interpretado nessa vez, e a Evelyn falou, né, eu me identifiquei muito, porque às vezes eu me considerava bonita, e às vezes agora eu me olho no espelho, eu sinto que eu estou envelhecendo, que meu marido não se sente tão atraído, alguma coisa assim nesse sentido. Agora, assim, dessa referência, né? E mesmo sendo uma apresentação ficcional e a partir de um conto e um personagem, né, também teve essa relação, né, depois vocês conversaram também com as mulheres e tal, mas eu lembrei desse episódio, assim, ela com um olhar super triste, eu lembrei da imagem dela, assim, aquela reflexão para ela mesma, né, de como ela tinha se identificado em relação ao envelhecimento, né, da mulher também, que é muito cobrado. Sim. Coisa muito presente, né, no meio artístico, né? Mulheres mais velhas já não são válidas para eu já tô na faixa que eu não tenho idade para ser mãe, porque, né, as mães são mais jovens que eu, as mães das propagandas são mais jovens que eu. Também não tenho idade para ser velha, eu tô no limbo. Até artistas famosos, né? Os testes que eu vejo para atriz e tal, a minha idade já não dá. Já para nos 35 anos, já era, gente. Eu já passei. O jeito é estudar, vê até né? em Hollywood mesmo, né? Comentários, tem até atrizes que acabam entrando em depressão ou até casos mais graves até de suicídio, porque não conseguem mais papéis, porque estão numa idade tipo, que não podem ser a mãe ainda, mas já não podem ser a namoradinha do cara. Que daí o cara pode ter 40, 50 anos, mas a namoradinha tem que ser, né? E não tem idade nem para ser vó ainda, né? E aí elas acabam ficando sem trabalho também, né? Tem muitos relatos, né? Já teve o caso, eu não lembro que filme que foi, mas foi desse filme hollywoodiano aí que eles mataram a mocinha, eu acho, até porque ela era muito velha pro ator, sendo que o ator era, tipo, mais velho que ela. O ator sempre geralmente é mais velho,
mas para ser a namoradinha tem que ter 20 anos, 22, e o cara já tem uns 40, 47, 50 até, né? Mas a mulher tem que aparecer jovem, bela Isso fala muito também da cultura da pedofilia, né, gente? Sim. Né? Entra em um outro lugar, né? Que a gente com 10 anos, 12 anos já tá madura, né? Começou a nascer peitinho, já virou mulher, né? Nossa, cuidado, olha aí, né? Então, assim... E aí o homem tem 40, faz cagada, mas ele é um moleque. Então, assim, homens, vocês são muito privilegiados. Lembrem sempre disso. Sempre. Se você tiver na dúvida, lembra, você é privilegiado. E se você achar que a mulher foi grossa, pensa. Se ela tá sendo grossa ou se ela tá te falando uma verdade difícil de engolir. Ou até tem muita coisa, né? Também, por exemplo, eu dou aula no cursinho e eu vejo assim que nós, mulheres dentro do cursinho, com outros homens, a gente precisa ter uma postura mais séria, né? Porque se a gente dá um deslize, a gente já é desrespeitado em qualquer área, né? Em qualquer área, assim. E aí, tipo, fica aquela coisa, ela é séria, ela não brinca, ela não participa. Mas também, se a gente participar, já vai para um outro lado. Se a gente começar a brincar muito, a gente já perde os créditos também, né? Então, na área da ciência também. Falar, aquela mulher, nossa, ela é sempre séria, arrogante, não sei o quê, né? Mas todo o trabalho que ela teve para conseguir ocupar um lugar na área da ciência, ou numa profissão, até como professora mesmo, né? Em áreas assim que é todo um trabalho para a gente chegar nesses lugares e a gente precisa manter, né, uma postura. O homem pode brincar, faz brincadeirinhas. Qualquer coisa. Sabe? Que legal, divertido. A mulher às vezes não pode ir nas festas, não pode ir nos eventos, ou se vai, tem que ter continuar com a postura mais séria, né? Não que precisa, mas tipo, num deslize ali já perde a credibilidade, né? Uma roupa mais decotada, olha lá. Que absurdo. Mas olha lá, de fora, né? Então, tudo, em todas as áreas, eu acho. Bom, é isso, gente. Eu queria dizer, vocês querem falar mais alguma coisa? Aline, Evelyn, tem mais alguma consideração? Acho que fazer o convite para as pessoas assistirem as outras lives, né? Porque essa foi, tipo, só... Essa é a primeira, né? A pontinha do que tá por vir, assim, né? Então, assim... Conhecerem o grupo também, né? Sim. Tem o Instagram lá da Você Sabe Quem, tem o Instagram Curte a gente, segue a gente tá em várias redes. Instagram, Twitter, Facebook. Agora no YouTube também, atualmente. Em tudo a gente se encontra a gente tá por ali, entendeu? Qualquer crítica, sugestão no trabalho, pode estar mandando ali pra gente. Principalmente trabalho, né? Que nós artistas. Pode estar mandando, a gente não está reclamando, nenhuma crítica contra. E acho que agradecer o convite, né? Que eu acho que foi muito gostoso, acho que foi muito gostosinho. Tipo, igual 1h30, mas tipo. Foi muito bom. Que a gente falou justamente que esse assunto ele é uma coisa que a gente pode estar lá por um bom tempo, assim, então vai ser muito interessante ver as outras lives também e os outros relatos, as outras visões, vivências dessas outras mulheres, dessas outras pessoas que vão estar com vocês. Então, acho que é isso. E parabenizar pelo trabalho de vocês mais uma vez, porque assim, acho que é sempre muito importante falar e pesquisar sobre, sabe? Tipo, principalmente falar sobre, porque às vezes muito se faz, mas o mais importante é falar mesmo, sabe? Chegar e mostrar, tipo, tô aqui, tô fazendo e, sabe? E é isso, sabe? A gente agradece imensamente a presença de vocês. A gente queria estar aí, a gente queria ter apresentado. Vocês estivessem aqui. Esse bate-papo, gente, era para ter acontecido na cidade com elas, né? Então, seria uma outra coisa, mas enquanto a gente não pode, ainda bem que a gente tem a internet, né?
Eu queria agradecer, então, vocês também por terem aceitado o convite, né? E a gente fez aí as coisas na medida que foi conseguindo fazer, um pouco aprendendo sobre tecnologia, que também a gente não sabe muito. Agradecer a Rita, que está ajudando hoje aqui, o Lucas, que também ajudou a esquematizar tudo. A Júlia, que está fazendo as artes para a gente e ajudando também sempre que ela pode tudo. Está sendo maravilhosa também. O Mar, por ter emprestado o canal para a gente hoje. Que a gente não sabia, até expliquei para elas que a gente não sabia que tinha um prazo de 24 horas, aí acabou descobrindo, já sabe agora também, e o Mar emprestou o canal para a gente. E eu acho que é isso, agradecer a presença de todo mundo também que ficou aqui assistindo 1h30, escutando a gente. Obrigada, meninas, adorei conhecer vocês. Eu também. Espero a gente fazer uma e faltou uma. Essa aqui é a Yara, gente. Oi! E faltou uma informação bem importante. Essa ação é parte do projeto Circulação Bizarria, substantivo feminino Boa Postura, que seria um intercâmbio. A gente levaria nosso trabalho para as cidades de Pelotas, Foz do Iguaçu e Porto Alegre, e é patrocinado pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Obrigada, gente, pela presença. A gente que agradece. Quem sabe a gente consegue, né? Um dia. Talvez demore um pouquinho ainda, mas vai acontecer. Vai ter. Vai, vamos na fé, né? Beijo, gente. Um beijo. Beijo, muito obrigada. Tchau, Yara.